Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. O vídeo de hoje do canal: Caleri recebe sondagens, Vasco de olho em Alisson e, claro, Bobadilha no São Paulo. Isso e muito mais agora no vídeo. Então, vambora. Essa é uma notícia que saiu no UOL hoje pela manhã e, claro, a ESPN foi atrás para apurar e conseguimos uma boa apuração com gente ligada ao Caleri. Bem, primeiro, ele está sim incomodado com atrasos. E sim, recebeu sondagens, não propostas, sondagens. Clubes procuraram o Caleri, sim, a janela abre agora, e procuraram o Caleri, até porque os números do Caleri são muito interessantes, principalmente quando veste a camisa do São Paulo. 158 jogos nas duas passagens, 60 gols marcados. Conversando com essas pessoas ligadas ao Caleri, elas me passaram o seguinte: foi pago um mês recentemente, que estava atrasado, e estava chegando a 3, foi pago 1. Agora já são 2, e em dezembro, se não for pago outro mês, vence novamente o terceiro mês com 3 meses de atraso nos direitos de imagem. Além disso, tem bonificação da conquista da Copa do Brasil e, no caso específico do Caleri, existem gatilhos que estão no seu contrato com o São Paulo, que determinam bônus e qualificações em conquistas, em índices atingidos que também não foram pagos. Mas apesar de tudo isso e apesar do incômodo, o Caleri quer permanecer no São Paulo, ele tem contrato até 2026, tem uma multa altíssima, gosta do clube, conquistou o seu primeiro sonho, que era levantar uma taça com a camisa do São Paulo, a Copa do Brasil, e quer disputar uma Libertadores com condições de título com a camisa tricolor. Então, obviamente, isso vai ter que ser trabalhado com a diretoria do São Paulo, esse incômodo ser esquecido pelo staff do atleta e pelo atleta, tudo ser acertado, para depois ele estar na pré-temporada totalmente focado, primeiro na sua total recuperação. Ele passou por uma cirurgia, jogou só 2 partidas após a final da Copa do Brasil e passou por uma cirurgia, já vinha treinando normalmente ao término da temporada, mas vai focar mesmo uma pré-temporada a partir do dia 6 de dezembro, então tem que acertar tudo isso para que ele entre totalmente focado, entre totalmente pronto para vestir a camisa do São Paulo, como sempre fez. A direção do São Paulo diz que está se esforçando para colocar tudo em ordem. No ano passado também vários jogadores chegaram ao final da temporada com alguns direitos de imagem atrasados. Antes da virada do ano, São Paulo foi lá, quitou tudo e começou do zero, sem nenhuma dívida, a partir de janeiro de 2023. E é esse o objetivo da direção do São Paulo: quitar tudo até o dia 31 para começar do zero, sem nenhuma pendência, nenhuma dívida, a partir de 1º de janeiro de 2004. Mas a gente pode confirmar, há atraso, isso está incomodando e existem sim sondagens pelo Caleri para sair do São Paulo. Será que alguém paga a multa? Será que alguém convence o Caleri a deixar o tricolor? Será que esta situação pode fazer com que isso aconteça? Bem, você não faz essas coisas. O homem rural. É o homem sapo. É o príncipe. Seguinte, ontem a gente falou bastante sobre déficit do São Paulo, né? 97 pontos agora, o que vai acontecer. E as notícias vão aparecendo agora. Sondagens por Caleri dos Estados Unidos e do México. Fica calmo. Já tem um papo de não pagaram o Caleri não sei quando e tá papai, então portanto ele pode ir embora. O São Paulino não tem um dia de paz, é isso, né, Arnaldo? Nenhum torcedor tem, né? Torcedores calma, né? Tá falando do corintiano também, tá difícil. E o Santista? Já mudou o assunto. Pode falar aí agora. Responde a pergunta do âncora. Eu acho que aí tem uma questão, né? Tem uma. Eu acho que essa é a matéria do Éder Traskini, né? Do UOL, né? Muito bom repórter, por sinal. Eu acho que a coisa tem que ser vista sob um outro ângulo. Não é exatamente só os débitos que o São Paulo tem com o Caleri, mas as perspectivas do São Paulo para o seu time, para os seus principais jogadores para 2024, onde eu quero chegar. Primeiro, o Caleri, ele é um jogador muito específico, ele não teve clube na carreira dele. Ele só teve um grupo de empresários que cuidaram da carreira dele. Então, assim, o São Paulo, a primeira vez, ele não contratou do Boca. Contratou do grupo de empresários que levou para lá e para cá. Ele não é um jogador que foi tendo seus direitos federativos comprados por clubes em relação direta com outros clubes. Isso é importante para entender que os empresários do Caleri, que quando voltou ao São Paulo, elaboraram um contrato com 1000 gatilhos, inclusive o da compra em definitivo, isso aconteceu. Continuam, o contrato do Caleri tem 1000 situações de bonificações. Gol, número de gols, troféus, participação em número de jogos.
Então, as bonificações, por exemplo, ele e outros têm lá título da Copa do Brasil, ele tem, além da bonificação coletiva que existe, o grupo do São Paulo vai ganhar X pela conquista da Copa do Brasil, alguns jogadores têm... No contrato. No contrato isso não é raro hoje em dia, é até comum. Na minha cabeça, o que acontece em relação ao Calleri e seus empresários, sobretudo, tem mais relação à permanência do Rames, possível renovação por 3 anos do Lucas, possível renovação por 2 ou 3 anos do Luciano. Se é que vocês me entendem onde eu quero chegar. Não é só difícil... Bom filho. Claro. Você faz-me rir. Claro. Além dos débitos, a questão do... Ele já foi o mais importante. Hoje ele tem outros grandões, não só na concorrência no campo. O contrato termina? Lá na frente foi renovado automaticamente. Não é que ele está sem contrato, não. É que, sim, eu acho que tem algumas pendências, sim, do ano das premiações, bonificações. E eu acho a expectativa de estar na prateleira principal. É a mesma situação que, guardando as proporções, vive lá o Gabigol, quando o Bruno Henrique renova por 3 anos, o outro renova por tal. Então, esse efeito cascata, ele acaba em dezembro de 26. Dezembro de 26. Não é que o cara está sem contrato. A multa, aliás, para sair é 50 milhões de euros, uma coisa assim. Então, tipo, beleza. Então, um jogador que tem 30 anos. Então, tem propostas da Major League Soccer. Você acha que alguém vai pagar 50 pratas? Não vai pagar, né? Agora, eu acho que tem essa situação e que ela aconteceria... Quando uma direção toma a atitude de trazer, e o Massa falava muito isso, pensando talvez mais no campo. Dorival, a missão Dorival. Tem a missão de contentar esses caras no mesmo... Começa a olhar para o contrato do outro, assim, né? De soslaio, dá aquela olhadinha ali. Isso, o jogador já pensa assim, o grupo de empresários, então, é automático nessa situação. Dá uma valorizada, antecipa uma luvinha. A valorização do grupo. Aí o São Paulo está renovando com o Rato, está renovando por antecipação com o Alisson, está renovando... Contratou 3 jogadores já. Exatamente, vai contratar mais talvez 2. o Bobadilha por grana. Aí os caras... isso, né? E acomodar esse negócio, o caminhão de melancia grande, as melancias engordaram, estão desse tamanho. Né? Então não é simples, né? Não só para o treinador, mas em relação à direção também. Inclusive é um outro cenário vivido pelo São Paulo e por essa diretoria, né? É o cenário dos jogadores que ganharam. Isso. Uma coisa, eles ganharam nada, a gente, né? Agora os jogadores estão de outro tamanho. Tiramos título inédito, tiramos título da fila, foto no corredor, né? Então, o estímulo é sempre isso, né? Vai ter a foto no corredor, não sei o quê. O Damian Bobadilla, 22 anos, volante paraguaio. Ele é muito bom jogador. Tá praticamente certo. Na verdade, você pode até já estar assistindo esse vídeo quando o jogador já assinou o contrato de forma virtual com o São Paulo. É isso que o Tricolor Paulista aguarda nessa sexta-feira. A formalização, né, a firma, o contrato assinado para que ele possa ser oficialmente anunciado como jogador do São Paulo pelos próximos 4 anos. O São Paulo está pagando aí quase 15 milhões de reais para ter o jogador. Um segundo volante, marcador, mas goleador, que também pisa na área, ele faz muitos gols, ele chega à frente e é uma função de uma característica que o time do Dorival Júnior não tem. Para você ter uma ideia, na última temporada, né, o Dorival inventou o Alisson ali no setor. E ele deu muito conta do recado, né? Porque o São Paulo tem muitos primeiros volantes, né? O Mendes, o equatoriano, o Pablo Maia, o Gabriel Neves, o Luan, mas segundos, aquele jogador que faz aquela segunda função, o Alisson entrou por ali e foi muito bem. Tirando ele, realmente não tem um jogador que faça essa contenção aí de carregar a bola, de pisar na área, de tabelar com o meia armador ou com os atacantes e ao mesmo tempo de ser um marcador. Damian Bobadilla, o volante, inclusive de seleção paraguaia, muito bom jogador. E a questão é, o Gustavo Gomes, que é companheiro de seleção do Bobadilla e é paraguaio também, fez uma ligação para ver se o Palmeiras ainda tinha chances de contratar o jogador. Ele deu uma balançada, tá? Mas, ao que tudo indica, isso não vai acontecer, porque o São Paulo chegou firme no negócio para contratar o jogador e tá tudo certo, tá tudo encaminhado, mas tinha mais gente de olho nesse novo reforço do São Paulo. Aí o Bobadilla deve chegar mesmo e assim, pelas características, olha, o São Paulo está precisando muito exatamente de um jogador assim.
vai dar muito certo. O Ferreirinha, hein? O Ferreirinha é um sonho do São Paulo. São Paulo quer anunciar o Ferreirinha, inclusive antes do Natal. Mas tá difícil porque, assim, o Grêmio não tem pressa no negócio, porque o Grêmio tem contrato com o Ferreirinha até o fim do ano que vem. E o Grêmio tem só 35% do Ferreirinha. O Ferreirinha se inviabilizou com a torcida em vários momentos, o Grêmio já quis negociar ele muito mais. Só que na reta final do Brasileirão ele resolveu jogar, né? Resolveu jogar, foi um bom parceiro pro Luizito Soares, fez gols, deu assistência. Ele estava bem, cara, estava bem, entrando no decorrer das partidas, até começou como titular o último jogo, mas o Ferreirinha terminou o ano numa boa. Até eu, como gremista, falava assim, poxa, por que ele não foi sempre assim, né? Mas assim, acho que encerrou o ciclo, né? O empresário do Ferreirinha, o Pablo Bueno, já disse que ele tinha que perseguir novos ares, ele já manifestou o interesse de jogar pelo São Paulo, e o São Paulo quer muito contar com o Ferreirinha. O negócio deve sair, é que a primeira oferta, na verdade não foi a primeira, né? Na primeira conversa, o São Paulo ofereceu jogadores. O Grêmio meio que, vamos ver. Aí o Corinthians meio que, opa, será que se a gente der um dinheiro, o Ferreirinha não vem pra cá? Aí agora o São Paulo parece que está oferecendo dinheiro, mas 1 milhão de euros, né? 1 milhão de euros por 35%, que é o que o Grêmio detém. O Grêmio quer um pouquinho mais, que é 1,5 milhão. Então, assim, fica difícil. Fica difícil e o Grêmio, como eu disse, não tem pressa, exatamente porque tem contrato com o Ferreirinha, tá pensando ainda se consegue tirar um pouquinho mais aqui e ali, que o Alisson, que eu preciso citar, né, que é um jogador que foi inventado pelo Dorival e muito bem, fez uma grande temporada pelo São Paulo como um segundo volante, tem o interesse do Vasco da Gama, que é contar com o Alisson. A gente não sabe exatamente, né, como isso vai acontecer. O Alexandre Matos recém chegou no Vasco da Gama, já está se movimentando e o Vasco vai ter dinheiro para investir. O Alisson pode muito bem parar no Vasco no ano que vem. Eu trago mais detalhes na sequência, né, uma informação primordial ainda para saber de que forma, né, se o São Paulo vai liberar, se o jogador está a fim de ir, de que forma isso vai acontecer o negócio, tá? Mas é só para o São Paulino ficar atento aí de que o Alisson pode acabar indo para o Vasco da Gama. Outro jogador que pode sair com assédio do futebol mexicano, especialmente, é Jonathan Calleri. Mas aí, gente, São Paulo, me ajuda a te ajudar. O Calleri tem 30 anos, passou por uma cirurgia agora, perdeu a reta final da temporada porque precisava corrigir o problema no tornozelo. Um jogador fundamental, identificado, de uma característica única. Assim, não é um craque, não é, mas é um cara que se tornou ídolo do São Paulo por méritos, fez gols em clássicos, fez gols decisivos, fez gol em final de Copa do Brasil, foi muito responsável pelo título, grande título, inédito da Copa do Brasil do São Paulo esse ano. E o Calleri é o seguinte, ele tem recebido propostas. O São Paulo, algumas pessoas internamente avaliam a possibilidade dele sair e ele está incomodado porque tem alguns direitos de imagem que estão atrasados. Então eu vou dizer uma coisa para os São Paulinos, para a diretoria que faz um bom trabalho, que buscou reforços esse ano, que foi campeã da Copa do Brasil e que teve uma premiação muito grande aí, né? Eu sei que o clube está numa situação financeira delicada, mas assim, essas questões você não deixa passar. Perder o Calleri é muito mais caro do que se você for buscar no mercado um jogador do mesmo nível que ele. Estamos falando de um centroavante que é identificado, que gosta do clube, que faz gols, que se adaptou com o treinador, que se adaptou no time, na cidade. Cara, não façam isso. Perder o Calleri vai sair muito mais caro. Às vezes, o maior reforço é manter o que você já tem. Então, São Paulo, por favor, o Calleri não. Não há outro centroavante como reposição no futebol brasileiro que você vai gastar menos do que 10, 15, 20 milhões de reais. Não há. Deixa o Calleri ali e que ele se recupere bem, faça um bom 2024 e acerte nessas questões atrasadas aí, porque também isso ninguém merece e isso pode, obviamente, incomodar o jogador a ponto de, numa primeira proposta, ele acabar saindo. Então... Bora começar com as informações. A primeira é sobre o São Paulo. Quanto o Tricolor já economizou com as primeiras saídas? Vale a lembrança de que o São Paulo fecha a temporada com 41 atletas no elenco principal e o Dorival tem batido na tecla de que há necessidade de uma redução do seu grupo para que ele possa melhorar o trabalho para o próximo ano. 6 jogadores já estão fora. São eles: David, Erisson, Alexandre Pato, Rai Ramos, Valse e Felipe Alves. Nos próximos dias também podem sair, de acordo com propostas, o Jackson Mendes, o Luan e o Gabriel Neves. São Paulo ainda busca clubes para o Natan, lateral direito. Não descarta a possibilidade da venda do Beraldo ou do Pablo Maia. Se houver proposta interessante, Luciano fica. Se não houver proposta boa, Rames Rodrigues negocia a rescisão de contrato. Contando apenas com os 6 atletas que já saíram, a economia do São Paulo é pouco superior a R$1 milhão por mês.
A ideia do tricolor era baixar mais a folha, até porque os reforços estão chegando, já foram contratados. O atacante Eric e os meio-campistas Bobadilha e Luiz Gustavo. O Luiz, inclusive, chega com o 4º maior salário do elenco tricolor. Pessoal, terminou o Brasileiro já faz um tempinho, mas a gente não para de falar de notícias do tricolor. Então vamos em partes. Para começar, conforme o Gabriel saiu, os jornalistas começaram a ventilar ontem mesmo. O empresário do jogador esteve no Morumbi, contrato fechado, 4 anos por $3 milhões por 60% do jogador. A assinatura virtual deve ser feita hoje. Se aproveitar, deve ter até já um anúnciozinho oficial dele vestindo a camisa do tricolor. 22 anos, acho que o preço para um jogador jovem não é de todo mal, ainda mais se jogar o que se tem expectativa dele aí, tanto no Paraguai quanto pelo scout do São Paulo e pelo Dorival Júnior, porque foi um pedido do mesmo, né? Ele preferiu o Bobadilha ao Martínez, inicialmente pela questão de idade e de potencial do jogador, né? Quase teve boi na linha, né? O Gustavo Gomes via Palmeiras tentou falar com o jogador, mas até então foi tarde de São Paulo vencendo aí o Palmeiras, né? Por que não? Em mais uma negociação e mostrando aí que o São Paulo tá caminhando a bons passos, se Deus quiser, para um futuro aí em que brigue por títulos e volte para o lugar que ele nunca deveria ter saído, já que somos campeões da Copa do Brasil, estamos nos reforçando para a Libertadores de 2024. E aí vamos falar do outro lado. O outro lado é a questão do Caleri. Acho que ele tem razão sim em reclamar. Salário e bônus são direitos do jogador, está em contrato. São Paulo recebeu uma receita estratosférica e, ao que parece, tem um rombo estratosférico, né? E aí isso é questão de competência, de gestão, gerir isso da melhor maneira possível. É o que o Arnaldo falou, agora você não gere um time de jogadores que não ganharam nada, são jogadores campeões da Copa do Brasil de 2023. Então aí agora cabe ao Júlio Casares e companhia aí saber lidar com esse tipo de situação. Eu acho que fica claro que o Caleri quer ficar, agora também fica claro que ele está insatisfeito com os atrasos de direito de imagem, de bônus e outras coisas mais, faz parte, é o direito do trabalhador. Então agora cabe ao São Paulo em resolver essas pendências. A expectativa, apesar de estarmos no dia 15, ainda é da venda, vamos ser sinceros, do Beraldo, né? Do Beraldo, quem sabe do Natan, mas é realmente do Beraldo para você tentar fechar a conta no azul, ponto. E aí você não se desfazer do elenco como um todo, né? É isso, é simples, não tem muito mistério, né? O PVC falou uma coisa interessante ontem no All Sport, se eu não me engano. O Caleri nasceu para jogar no São Paulo, né? O Caleri só tem números no São Paulo, e essa é a realidade. É o que o Chico Garcia também falou, entendeu? O Caleri no São Paulo é um monstro, né? E hoje você vender ele e conseguir um jogador de mesmo nível para a posição, não vai pagar barato, não. Não vai pagar barato, não. Então, acho que ter uma conversa com o jogador, esfriar os ânimos, tanto do jogador quanto do staff, do atleta, e tentar resolver essas dívidas, essas pendências o mais rápido possível. E ano que vem, entrando no Superbet, entrando no New Balance, já tem mais dinheirinho aí no cofre, né? Trabalhar melhor aí esse fluxo de caixa, essa questão financeira e evitar, né, que esse tipo de situação se perpetue e se repita, né? Então é isso, simples assim. Vamos falar agora que aí para mim a maior novidade dessas especulações e movimentações de mercado da bola seria o interesse do Vasco no Alisson. O Alisson que na verdade era do Vasco, né? Queria lá do Vasco, depois passou pro Cruzeiro, Grêmio, companhia. Pois bem, o jogador renovou com o São Paulo, né? É um contrato longo, então não seria tão simples tirar o jogador do tricolor. E um jogador fundamental para o Dorival Júnior, então acho muito, muito, muito difícil. Teria que ser uma proposta de altos valores. É claro que o Vasco tem essa grana via 777, mas também, né, vamos falar, já que o São Paulo também tem problemas de pagamento, o Vasco teve muitos problemas para pagar o São Paulo com relação ao Léo, atrasou e tudo. Então acho que assim, de início acho muito distante essa possibilidade. O Alisson que teve problemas pessoais no início do ano, fechou o ano com chave de ouro, jogador de confiança do Dorival Júnior. O Dorival colocou bem colocado, e até o próprio Júlio Casares, por mais que a gente fica com o pé atrás, mas ele não vai se desfazer do grupo como um todo, não. Ele falou pontualmente um ou outro jogador, e um ou outro jogador se chama Beraldo e Pablo Maia hoje no momento, né? O Nestor até deu uma entrevista ao Charla Podcast falando que se não tivesse machucado seria vendido para a Rússia. Sim, mas se machucou, então também tem a possibilidade de sair.
E é isso, gente. Você tem o Wellington e olha lá. Né? E só para fechar agora o videozinho com a última informação, que o Arnaldo estava certo desde o início, né? O William Gomes, apesar de estar inscrito na Copa São Paulo, ele vai, na verdade, treinar com os profissionais, agradou muito o Dorival Júnior. Então ele já vai estar na pré-temporada do time profissional para 2024. Se der, se for possível, ele vai lá e joga um jogo ou outro na Copinha, mas se casar os horários e tudo mais, e assim, vai ser trabalhado entre o Sub-20 e Dorival Júnior. Quer dizer, Dorival ficou bem impressionado com o jogador. Então, assim, boa notícia, né? Tomara que seja mais uma cria de Cotia aí que possa despontar. E, bom, fica expectativa aí para ver o William Gomes, que deve ter muitas oportunidades, principalmente no Campeonato Paulista. E só para fechar rapidamente, essa mini barca que já saiu de São Paulo, que tem custos avaliados em 1 milhão segundo o Nicola, assim, jogadores que você já tinha expectativa que sairiam. Agora ficam os demais aí, porque hoje o São Paulo tem uma penca de volantes. O Mendes já colocou que quer sair, porque quer ter mais oportunidade, já que perdeu só a vaga na seleção equatoriana. O Gabi Neves terminou o ano muito mal, e o Luan não cai nas graças do Dorival Júnior. Então vamos aguardar aí novidades de mercado. É o que eu digo, de hoje até início de janeiro, quando o São Paulo volta à pré-temporada, muita coisa vai rolar, meus amigos. Esse mercado da bola é doideira, cada dia uma novidade. Então ficar de jogo aí o que vem hoje, nesta sexta-feira, tá ok? Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima sexta-feira a todos, um ótimo fim de semana a todos e valeu! Aí pessoal, eu tô aqui com a minha conta da Monetize aberta, tá? Os gráficos de venda. Tô aqui também com a minha conta da Hotmart aberta. Vou dar atualizado aqui para você ver. Clicar aqui no dia 1º de abril ou dia 28 de abril. Vou clicar em aplicar e também em filtrar. Veja que dá para fazer muita coisa, né? Se você aplicar técnicas de YouTube, tá? Esses vídeos do YouTube, a maioria deles eu nem apareço e dá para ter um resultado legal. Nos últimos 28 dias, aqui é o meu saldo que eu ainda não fiz saque. Então eu vou deixar o link embaixo agora do meu treinamento, onde eu estou ensinando muitas pessoas a conseguirem iniciar nesse mercado em vídeos no YouTube sem precisar aparecer, tá bom? Passa lá, faz a sua inscrição, eu te espero lá na área de membros. Valeu!